Muito bem, onde você está, por favor, feche seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em tua presença estamos, te louvamos, te adoramos, Senhor. Meu Deus, eu te peço que tu possas agora falar conosco, Senhor. Toca nossos corações, toca nossas vidas. Senhor, que tu possas agir, Senhor, na vida de cada um. Usa-me, Senhor, como uma ferramenta em tuas mãos para trazer a tua mensagem a cada coração e que ao ouvirmos a tua palavra, Senhor, possamos colocar em prática, Senhor, e que teu nome seja exaltado através de nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu vou pedir ao diácono Reginaldo, você pode, por favor, arrebanhar as ovelhinhas que estão lá embaixo. Estou vendo que depois do louvor algumas ovelhinhas saíram fugidas. Aí você pode pegar tem um cajado, né? Pode pegar o cajado e ir puxando as ovelhinhas que desceram. O pessoal está lá na cozinha preparando o almoço, mas tem as ovelhinhas que saíram por ali correndo, então puxa elas aí para o aprisco para ouvir a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, nesse mês de outubro, vamos falar sobre um tema, cada mês estamos falando de um tema, e esse mês agora vamos falar sobre quebrando cadeias, quebrando correntes, como se libertar de cadeias e correntes. É interessante que tem alguns tipos de forma que a pessoa fica presa. Pode a pessoa ficar presa através de algemas, algema a pessoa, através de barras, nas grades, né? Através de correntes, pode acorrentar, e através de grilhões. Sabe o que é grilhão? Aquele negócio que coloca no pé, que é aquela bola, que até o Didi fazia a baixadinha, né? É aquela bola de metal. Aquilo são grilhões que prendem as pessoas. E as pessoas, eu vejo que muitas pessoas, no decorrer da vida, são presas, são travadas. Tem pessoas que são travadas, rapaz, cara não consegue ir para frente, não consegue progredir na vida, não consegue prosperar, porque está travado. E são travas que vão prendendo a pessoa, travas muitas vezes emocionais, que desde criança os pais falam, você não vai prestar para nada, você vai ser igual ao teu pai, você vai ser igual à tua mãe, você é a ovelha negra da família, você não vai dar para nada nessa vida, ou você não vai ter futuro. São palavras que vão colocando nas nossas vidas, e a pessoa vai absorvendo aquilo e vai se travando, vai se prendendo. Eu vejo amarras também emocionais em relacionamentos, que a pessoa acaba tendo relacionamento e não consegue se soltar daquela pessoa. Ai, pastor, eu tive meu primeiro namorado, minha primeira namorada, uma pessoa que eu fiquei, um casamento antigo, o que foi? A pessoa continua amarrado naquilo, não consegue se libertar. Eu vejo cristãos presos na vida e são travados. É interessante que às vezes a pessoa está com a trava, está preso atrás das grades. A pessoa tem liberdade, pode andar, pode fazer o que quiser, mas não consegue sair, não consegue ir à frente. Tem um futuro lindo aí fora e não consegue ir. Em um caso, nós aqui na América somos um pouco diferentes, mas tem pessoas que são presas em lares, em lugares que sabe que não tem como andar, não sabe como se libertar, sabe que tem um futuro melhor para frente, mas não consegue se libertar daquelas grades. Tem pessoas que estão acorrentadas por algemas, e as algemas você consegue fazer algumas coisas, mas não consegue outras. Com algema dá para tocar piano, algemado, mas não dá para tocar guitarra. Algemado dá para tocar gaita, mas não dá para tocar sax. Algemado você consegue fazer algumas coisas, mas não consegue fazer outras. Você vai bem em algumas coisas, mas em outras você não consegue, não vai para frente. E alguns não vão para frente porque estão amarrados por grilhões na perna. São livres, fazem um monte de coisa, são articulados, podem falar, podem fazer, mas quando vai andar, está preso. Tem algo prendendo, não consegue andar, não consegue ir para frente, não consegue prosperar na vida. Tem um trabalho, mas é um trabalho limitado, tem condições, tem possibilidades, mas está preso na vida. E eu gostaria de, nesse mês, falar com vocês sobre soltando cadeias, como você pode se libertar. Eu vejo que até cristãos mesmo, eles vão se prendendo na vida, assim como Sansão foi um homem predestinado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de força, mas ele se deixou prender. Dalila não mentiu para ele nenhuma vez. Olha, como que eu posso fazer para tirar a tua força? Se você me amarrar com cordas novas,
não vai conseguir me libertar. Ele foi, ela amarrou ele e se libertou. Ah, mas como que eu posso te prender? Ah, se você fizer trança nos meus cabelos e botar estaca, não vou conseguir me libertar. Ela fez isso, ele se libertou. E ela foi tentando ele, procurando um jeito, ela não mentiu, ela queria prender ele. E até que ele foi, por último, ele confessou para ela, olha, eu já fiz de tudo de errado na vida, fiz de tudo que não tinha que fazer. A última coisa que falta para fazer de errado é cortar meu cabelo, porque ele era nazireu, e por ser nazireu não podia tocar em morto, não podia beber bebida forte, não podia comer comida que não fosse oferecida a ele, um monte de coisa não podia fazer, ele já tinha feito de tudo. A única coisa que faltava era cortar o cabelo. Aí ele falou para ela, olha, se cortar meu cabelo, eu estou ferrado. O que ela fez? Cortou o cabelo do cara. E aí ele literalmente foi preso agora, foi preso, começou a trabalhar igual um animal, e sabemos que o final dele foi um final triste, não aquilo que Deus queria para a vida dele, mas por quê? Porque ele foi se deixando amarrar, mesmo sendo predestinado, abençoado, fortalecido, cheio do Espírito Santo e tal, mas foi se deixando prender e foi preso. Mas eu gostaria de hoje te mostrar uma das ferramentas que você pode se soltar, como você pode ficar livre de várias coisas na sua vida. Amém? Então, por favor, vamos começar. Abra sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 12 ao 23. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 23. Aleluia. O que aconteceu aqui? O rei Josafá era um rei muito temente a Deus, um homem bom, e estavam atacando ele, que nem agora está sendo o povo de Israel atacado, ele estava sendo atacado pelos moabitas, amonitas e o pessoal das montanhas de Seir. E então ele falou, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Senhor, está vindo uma grande multidão contra nós nos atacar e nós não sabemos o que fazer. Já aconteceu isso contigo? Você tem um problema enorme, um problema grande na sua vida e você não sabe como solucionar ele. Alguém já? Bom, eu e mais uns 5 ou 6, bênção, que bom que não foi todo mundo. Um problema grande na sua vida, um ataque, algo contra você, e você não sabe o que fazer, você não sabe como solucionar aquele problema, você conhece, você sabe que não tem como. Já aconteceu contigo? Já aconteceu contigo? Um problema, e agora o que você vai fazer? Sentar e chorar? Não vai ajudar, ajuda, mas não vai solucionar. O que você vai fazer? Um problema grande na sua vida, uma coisa terrível, você sabe que você não dá conta e você nem sabe o que fazer para solucionar aquilo. O que você faz? Se mata? Não vai resolver. Não vai resolver. Vai se enforcar? Não vai resolver. O que você faz? O que você faz nesse momento? Aqui, eles estavam sendo atacados por 3 nações, amonitas, moabitas e o pessoal das montanhas de Seir, estavam todos atacando Israel do mesmo jeito, juntos, uma grande multidão, e eles sabiam que não tinham como lutar contra aquele povo, não tinha gente suficiente, o exército não era grande o suficiente para lutar contra eles, eles iam perder e não sabiam nem o que fazer. E agora? O que você faz na tua vida? Vamos aprender? Quando você tiver um grande problema, você não sabe como solucionar ele, vamos aprender como se libertar dele? Porque em nós não há força perante essa grande multidão, eles sabiam que não tinham força, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Os teus olhos têm que estar postos no Senhor, você não tem que estar olhando o problema, você tem que estar olhando a Deus. Davi, quando foi enfrentar o Golias, o gigante Golias, o povo todo estava olhando, olha o tamanho daquele homem, e Davi estava falando, olha o tamanho do meu Deus. Ele não estava posto os olhos no problema, os olhos dele estavam postos em Deus, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Se você ficar olhando o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aquilo que era às vezes uma tempestade, vira uma tempestade num copo d'água,
ou às vezes a coisa é grande, é feia mesmo, acaba ficando pior ainda. E quando a gente fica olhando o problema, a gente se desespera. E quando está desesperado, você não consegue pensar em nada, só em coisa ruim. Você já viu? Deixa eu te dar um exemplo. Teu esposo vai trabalhar todo dia, sai tal hora de casa, volta tal hora de casa, todo dia aquela hora. E aí, digamos que ele chega todo dia às 6 horas da tarde. Deu 7, não chegou. Deu 8, não chegou. Você liga, o telefone não atende. Deu 9 horas da noite, não chegou. O telefone agora nem atende mais, já cai logo na caixa. Você vai pensar o quê? Só porcaria. Você só pensa coisa ruim, né? E quanto mais você pensa, pior fica. Quanto mais coisa ruim você pensa, pior fica. Não é verdade? Isso daqui é um exemplo bobo. Mas tem coisas complicadas que quanto mais você pensa nela, piores elas ficam. Porém, os teus olhos têm que estar em Deus, não no problema, em Deus. Senhor, 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 meu Deus, pensa, ora, fala com Deus. E aí, o teu foco, vai tirar o foco do problema e o teu foco agora vai ser quem pode resolver o problema. Amém? E continua, versículo 13. E todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Aleluia! E o que aconteceu? Versículo 17. Por lá. E disse ele, nesta peleja não tereis que pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Tem outra versão interessante que nós falamos do culto em espanhol, 9 horas da manhã tem culto em espanhol, né? E interessante que fala, nessa peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé e ficais quietos. Interessante que um dos segredos da vitória é o silêncio. Um dos segredos da vitória é não ficar reclamando. Nessa peleja não tereis que pelejar. Fica quieto, fica calmo, espera Deus trabalhar. Para algumas mulheres isso é quase impossível, né? Ficar quieta sem falar, sem reclamar, sem murmurar, é complicado. Tem pessoas, por quê? Porque a murmuração ela vai escalonando. Tem pessoas que não conseguem se controlar, mas hoje você tem que aprender a controlar a sua boca, os seus pensamentos, as suas emoções. Nós vamos aprender como controlar isso. Como fazer isso? Controlar aquele vulcão que está em erupção dentro de você. Você não pode deixar esse vulcão entrar em erupção. Você tem que se controlar e falar, Senhor, me ajuda, Senhor. Um dos segredos da vitória é o silêncio. Você lembra o povo de Israel, quando foi entrar em Jericó, tinham que rodear a cidade 7 vezes. Uma vez por dia rodeavam a cidade. E no último dia, 7 vezes tinha que rodear ela. Só que tinha que ser em silêncio. Não podia falar nada. Não podia comentar nada. Mas como que você não fala quando você tem um grande problema? Como que você não reclama quando você está com um grande problema? Digamos que esse piano aqui, eu trabalhei para ele, ele não me pagou. O que eu vou fazer? Reclamar. É o que a maioria das pessoas fazem. O Arthur falou aqui, nada. Mas a maioria das pessoas vai reclamar. E eu vou falar o quê? Para minha esposa primeiro. Olha só, está vendo aquele piano? Está vendo? Ó, eu trabalhei que nem um cachorro, que nem um cavalo, o camarada não me pagou e tal, sei o quê. Olha só, o cara caloteiro, é mesmo. O que eu estou fazendo com ela? Estou amargando o coração dela. Estou envenenando o coração dela. O meu problema agora é problema dela também. E ela pode comentar para outro, e comentar para outro, e eu comentar para outro e tal, sei o quê. Vai solucionar o problema? Não. E o que eu tenho que fazer? O piano não está querendo me pagar? Senhor, olha esse piano, Senhor. Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia.
trabalha na vida dele, toca o coração dele, aperta o coração dele, não deixa ele dormir, Senhor, pensando em mim para me pagar, Senhor, por favor, Senhor, age, faz alguma coisa para me pagar. Assim pode resolver o problema? Sim. Entendeu como é que vence a batalha? Uma das formas de vencer a batalha é em silêncio com as pessoas, mas você falando com Deus. Se quer falar, fala com Deus. Se quer desabafar, desabafa com Deus. Quer xingar, xinga falando com Deus. Senhor, esse miserável filho de uma bendita pessoa, Senhor, me ajuda, Senhor. Fala com Deus. Vai ler Salmos, que você vai ver como é que o salmista fala com Deus. Senhor, olha, está me atacando, Senhor, tem misericórdia, Senhor, age, Senhor, pesa a mão, Senhor. O que? Ele está ali falando com Deus. Com Deus você pode abrir teu coração, falar à vontade. Agora com os outros, silêncio. Me fez lembrar também Sunamita. Sunamita, o filho dela tinha morrido. O filho dela morreu. Ela falou para o marido, olha, prepara um cavalo aí para mim, um animal, para eu poder ir lá falar com o profeta. Por que você quer falar com o profeta? Tem algum problema? O que ela falou? O filho dela tinha morrido. Com o marido dela, ela falou o quê? Vai tudo bem. Rapaz, o filho dela tinha morrido. Ela falou com o marido o quê? Não, meu marido, está tudo bem. Por quê? O marido podia ressuscitar o menino? Não. Então, não vou falar com ele. E ela chegou lá no profeta, aí chegou o ajudante do profeta. Senhor, sim, o que a senhora quer? A senhora está bem? Ela, está tudo bem. O filho estava morto, estava até gelado já. Está tudo bem. O quê? Quietinha. O problema dela é entre ela e Deus. Aí quando chegou no profeta, seu profeta, vai tudo bem? Ela falou, quase, tem um probleminha. Aquele filho que você pediu para que nascesse, que Deus fez o milagre, ele nasceu, pois ele morreu. Morreu, agora é contigo e ele, agora é entre vocês dois aí, vocês que resolvem, me dá o meu filho de volta. O profeta foi lá, orou, nós sabemos a história, orou e tal, sei que, e o menino recobrou a vida. Mas o que? Mulher inteligente, sábia, não ficou falando com ninguém, não postou no Facebook, eu tenho que desabafar aqui. Aí desabafa o quê? Para o mundo inteiro no Facebook, blá, 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 falando um monte de besteira. Tem o que na cabeça? Fala com quem vai resolver o problema. Aí sim, nessa peleja não tereis que pelejar, parai, estais em pé, fica quieto e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Tem lá o não temais. Me falaram uma vez que tem 366 vezes na Bíblia escrito não tenha medo, não temais. Isso daí é uma delas. Não tenha medo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, não tem medo não. Não tem medo não. Não tem medo não. Eu não sei o tamanho do seu problema, mas eu estou te falando, não tem medo não. Eu não sei qual a dificuldade que você está enfrentando, mas eu te falo, não tem medo não. Não tenha medo, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E aí continua. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. 19. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Como é que eles louvaram ao Senhor? Com voz muito alta. Não louvaram assim, não, louvaram ao Senhor. Mas peraí, ele já tinha vencido a batalha? Não. Estava com problema? Estava. Mas eles fizeram o quê? Louvaram ao Senhor, com voz muito alta, louvaram ao Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouviu-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperareis. Esse versículo é muito interessante, mas é para um outro dia, mas vale a pena você marcar na sua Bíblia aí. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor e que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Pois é, eles colocaram, as pessoas que louvaram, colocaram na frente de quem? Dos que estavam armados.
Foi o pessoal louvando a Deus primeiro e os soldados armados foram atrás. É assim que vai para a guerra? Primeiro manda o pessoal louvar, depois que manda a infantaria. É assim que funciona? Está ao contrário. Ao contrário, mas eles fizeram ao contrário. Olha lá, colocaram e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados, na frente dos que estavam armados, e dizendo-lhe: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo 22. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, os moradores da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Quando é que foi? E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor. Na outra versão fala, quando eles começaram a louvar ao Senhor. Quando eles começaram a louvar ao Senhor, Deus deu a vitória para eles. Quando eles começaram a louvar ao Senhor, Deus deu a vitória para eles. Existe uma diferença entre cantar e louvar. Eu posso cantar aqui. Deixa eu pegar o celular. Eita. Posso cantar? Quão formoso és, Rei do universo, Jesus, sua glória enche a terra. Eu estou louvando a Deus? Mas eu estou cantando um corinho, estou cantando um hino, Estou louvando? Não. Como é que você louva? Você louva com o coração aberto. Você louva entregando a Deus. Você louva se rasgando. Pastor, mas eu não canto direito. Não importa. Pastor, mas eu sou desafinado. Não tem problema. Pastor, mas eu não sei cantar. Então louva. Não sabe cantar? Então louva. Louva a Deus, adora a Deus, louva ao Senhor. Quando eles começaram a louvar, Deus desbaratou todo mundo. Deus trabalhou em favor deles. Deus fez o milagre quando eles começaram a louvar. Minha pergunta é, você tem o costume de louvar ao Senhor? Você tem o costume na sua casa colocar louvores ao Senhor? Você tem o costume de no carro colocar louvores ao Senhor? Enquanto está trabalhando, você está louvando ao Senhor? Louva a Deus, adora a Deus, abre tua boca e louva, porque enquanto você louva, Deus resolve seus problemas. Uau! Quebrando correntes e barreiras através do louvor. Você sabia que o único ministério que vamos levar daqui para a terra para o céu é o louvor? Ler a Bíblia? Lá no céu não vamos ler a Bíblia, porque a palavra viva já vai estar lá, que é Jesus. Limpar a igreja? Não vai precisar limpar mais a igreja, porque não vai ter mais igreja, vamos estar lá no céu. Que mais? Que mais na igreja? Pregar a palavra de Deus. Não vou pregar mais, porque não precisa mais pregar, está todo mundo salvo, está todo mundo no céu, todo mundo perfeito. Ajudar os pobres, não vai ter pobre lá no céu, vai estar todo mundo bem. Todos os ministérios da igreja vão acabar. Profecia, ninguém vai profetizar. A palavra viva já vai estar lá, dons de cura, visões, milagres, não vai precisar curar mais ninguém, vai estar todo mundo curado, todo mundo bem, corpo transformado. O único ministério que vai subir daqui da terra para o céu é o ministério do louvor. E eu não estou falando de música, estou falando de louvor. A gente confunde música com louvor. Na igreja existe o ministério que a gente fala errado, o ministério de louvor, mas não é louvor, é ministério de música. O nome certo seria ministério de música, porque louvor é na hora que a igreja está louvando, aí é louvor. Música eu posso tocar aqui de uma forma profissional, a igreja pode contratar músicos que nem sejam crentes, vai tocar pra caramba aqui, lindo, mas não é louvor. Entendeu a diferença? O único ministério que vai subir é o ministério do louvor, que você louva a Deus. O que você dá para Deus, na verdade, acho que a única coisa que a gente dá para Deus é o louvor. Porque dinheiro é Ele que nos dá de volta, a gente está devolvendo. Saúde é Ele que nos dá. Inteligência é Ele que nos dá. Tudo demais. Roupa, carro, camisa, casa. A gente vai morrer, vai ficar por aqui mesmo, então não é nosso.
Acho que a única coisa que a gente dá para Deus é o louvor. E quando nós louvamos a Deus, Deus trabalha ao nosso favor. Quando a gente louva de coração no meio do problema, porque louvar quando está tudo bem é muito fácil. Você acaba de receber um dinheiro que nem pensava, rapaz, você louva fácil, né? Oh, glória a Deus, aleluia! Você canta, adora, maravilhoso é o Senhor, glória a Deus. Rapaz, recebi um dinheiro que eu nem pensava, ou então um dinheiro que eu já estava esperando há muito tempo. Glória a Deus, que bom. Quando está tudo bem, com saúde, uma festa, um aniversário e tal, você louva, você adora, você fica feliz, canta que nem um passarinho. Agora, quando está o problema? Quando está no deserto? Quando os inimigos estão te atacando, você sabe que não tem como vencer e você nem sabe o que fazer. Aí você louva. Arma. Estou te dando aqui o segredo de uma arma para você vencer as suas batalhas. Você quebrar os grilhões, quebrar as correntes, quebrar as barras. Você ficar livre através do louvor. Por último, versículo 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a destruírem-se. Eles mesmos brigaram entre si. Quando o povo de Israel chegou lá, já tinha acabado a guerra, já não tinha ninguém, já tinha matado todo mundo, e fala depois você lê, que o povo de Israel ainda foi pegar os despojos da guerra, ou seja, pegar as armas e as coisas que o pessoal tinha, levaram 3 dias, tanta era a multidão que levaram 3 dias pegando as coisas que os mortos já estavam lá, e pegando roupa, pegando tudo que eles tinham, dinheiro, pegando de tudo lá deles, tinha morrido mesmo. Então, levaram 3 dias, foram abençoados, ainda ficaram mais ricos do que antes, com mais armas, com mais munição, com mais tudo, que não deram nem um tiro. Lá não tinha tiro naquela época, né? Mas se fosse a época, não tinha nem um tiro, nem uma espada, nem uma faca, nem nada, nem um soco não deram. Por quê? Porque Deus venceu a batalha. Vai comigo também ver outra história de como libertar-se através do louvor, com Davi e Saul, no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14 ao 23. Primeiro livro de Samuel 16, versículo 14 ao 23. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Lembra que eu falei aqui uma vez que quando o Espírito de Deus sai, o espírito maligno vai entrar. A casa vazia fica só um pouquinho, porque ou então sai um espírito mau e vem outros 7 piores do que ele. Ainda tem essa. Mas o cara estava contra a vontade de Deus, estava fora da vontade do Senhor, o espírito mau veio sobre ele. Versículo 16. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. E agora pula para o versículo 23. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul se sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Como vencer contra inimigos que vêm contra nós através do louvor? Como vencer espíritos maus que vêm assolar as pessoas? Porque quem era Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, ungido pelo Senhor. Algumas pessoas falam, já ouvi muitos pregadores falando, o povo escolheu Saul, mas Deus escolheu Davi. Mentira, vai ler a Bíblia direito. Deus escolheu Saul. De todo o povo, Saul nem queria, nem sabia, o povo nem conhecia Saul, foi Deus que escolheu Saul, mandou Samuel ir ungir Saul, e ele foi o primeiro rei de Israel,
pela vontade do Senhor Deus, mas ele saiu da vontade de Deus. É complicado. Até um cristão, quando sai da vontade de Deus, ele dá brechas para o inimigo entrar. Pode ser crente há 20 anos, deu brecha, o inimigo entra. Não, quem está com Cristo, o inimigo não toca. Exato, concordo contigo, mas quando você dá brecha, ele entra. Quantas vezes já vi, infelizmente, crentes antigos de igreja, abençoados, dá brecha, o inimigo entra. E o inimigo começa a acorrentar, e começa a prender, e daqui a pouco a pessoa está presa, está acorrentada, e pior, a pessoa agora está assolada por um espírito maligno. Eu, como pastor da igreja, eu vejo os irmãos, não estou todo dia com vocês, infelizmente, bem que eu gostaria de estar todo dia com vocês, mas a gente vê, e o Espírito Santo nos abre o olho, né? A gente vê assim, opa, tem espírito maligno agindo na vida daquela pessoa, e eu começo a orar pela pessoa, começo a orar, Senhor, tem misericórdia, Senhor, abre, liberta, Senhor, e às vezes a gente vai atrás e fala, e tenta, e conversa, e visita e tal, porque eu vejo que o espírito maligno só vai amarrando cada vez mais a pessoa, e a pessoa vai se deixando amarrar. E hoje você vai aprender aqui como se desamarrar dos espíritos malignos, através do quê? Do louvor. O louvor, ele pode soltar as amarras malignas na vida da pessoa. Tem pessoas que são presas pela sua própria mente, pelas suas próprias emoções. E, abrindo parêntese aqui, muitas pessoas falam, pastor, mas eu não estou sentindo tal coisa. Sentindo? Sentir é um problema. Pastor, mas eu não sinto assim, eu não sinto. A Bíblia fala que enganoso é o coração do ser humano, mais do que todas as coisas. Enganoso é o sentimento das pessoas, mais do que todas as coisas. Não é o que você está sentindo, é o que a palavra de Deus diz. Não é o que você está sentindo, é o que a Bíblia fala que é o certo e errado. Não é o que você sente, mas eu não sinto assim. Meu amigo, você está enganando, você está se enganando e está deixando o diabo te enganar. O diabo é o pai da mentira, e ele está soprando no teu ouvido um monte de mentira, e você está engolindo essa mentira dele. Eu não sinto assim, eu estou sentindo de fazer isso, estou sentindo de fazer aquilo, não me sinto bem. Sentimentos são enganosos. Por isso que eu fiz esse parêntese aqui, coloca ainda em negrito. Sentimentos são enganosos, enganoso é o coração, é o sentimento do ser humano, mais do que todas as coisas. Nós servimos a Deus em espírito e em verdade, nós servimos a Deus num culto racional. Por que eu venho na igreja? Por que eu estou louvando? Por que eu tenho que ouvir a palavra de Deus? Por que eu tenho que estar em comunhão com os irmãos? Por que eu tenho que dar fruto na igreja? Por que eu não posso ficar parado na igreja? Porque os porquês você tem que saber, porque senão o diabo, ele vai te amarrar, e vai te prender, e vai te deixar nas grades. E agora voltando, muitas pessoas ficam presas nas grades dos seus pensamentos, as emoções, as depressões. Hoje uma das doenças mais terríveis no mundo aí, mais famosas, mais popular é depressão. Você quer aprender como você controla seus pensamentos? Tem como controlar seus pensamentos? Pastor, eu não consigo, pastor, eu fico pensando no negócio, aquele negócio fica na minha cabeça, como é que eu vou tirar aquilo da minha cabeça? Você quer saber como? Uma palavrinha, louvor. Louvor. Enquanto você está louvando, você não consegue pensar em outra coisa. Sabia disso? Enquanto você está louvando, cantar é uma coisa, eu posso cantar aqui, quão formoso és, rei do... Tem que comprar feijão amanhã, rei do universo, aquela carne, depois tem que tirar o frango da geladeira, do frio, rei do universo. Eu posso estar louvando e cantando e estar pensando em outra coisa. Agora, quando eu estou louvando de coração, não tem como pensar em outra coisa. Não tem como o ser humano, ele só consegue focar, quando ele está louvando, ele só consegue focar naquele louvor. Então você está pensando em coisa ruim, você se flagra
pensando em coisa ruim, pensando naquilo que não deve, porque a gente tem que ficar se auto-examinando cada vez, né? Estou pensando em coisa que não deve, deixa eu botar lá aquele louvor que eu gosto. Começa a cantar, mas não canta baixinho não, canta alto. Canta alto. Ah, pastor, mas eu desafio, não tem problema. Eu não sei cantar, então louva. Canta, mas canta alto. Nós vamos ver depois aqui o segredo de cantar alto. É verdade. Tudo bem que cantar no chuveiro é uma delícia, né? Já cantaram no chuveiro? Ou só eu que sou maluco? Você bota lá no chuveiro e você canta, beleza, aquela reverberação do banheiro, acho que é mais fechadinho. Você canta que é uma beleza, maravilha. Quer louvar a Deus? Canta. E sem vergonha dos vizinhos. Não tem problema não, se vergonha que está em casa, e louva a Deus, canta junto. Não tem como, segredinho aqui, se você se flagrar pensando naquilo que não deve, e quer cortar aquele pensamento, começa a louvar. É igual apertar um botão de stop. E quando acaba o louvor, sabia que você pode direcionar o que você vai pensar agora? Acabou o louvor, acabou de louvar de coração? Bom, então agora eu vou planejar tal coisa. Agora eu vou pensar em tal coisa. Agora eu vou organizar tal coisa. Agora eu vou fazer tal coisa. Você tem como mudar aquele pensamento ruim, parar ele e agora redirecionar para pensar em outra coisa, que seja algo saudável na sua vida. Sabia disso? Ah, pastor, mas não estou conseguindo. Louva de novo. Bota outro louvor. E aí você vai até você conseguir entrar nessa prática de parar pensamentos ruins com louvor e redirecionar seu pensamento. Aleluia? Espírito mau vinha sobre Saul. Espírito mau vem sobre crente, sim, que dá mole, que dá brecha, que faz coisa errada, que não está conforme a palavra do Senhor. O diabo entra, ele tem legalidade para entrar. Mas uma das formas de expulsar esse espírito maligno é através do louvor. Por último, vai comigo lá em Atos, capítulo 16, versículo 22 ao 34. Atos, capítulo 16, do versículo 22 até o versículo 34. O que aconteceu aqui? Paulo e Silas estavam pregando na cidade e tinha uma moça que estava na frente deles falando: olha, deem ouvidos a esses homens que eles estão pregando a verdade. E ela estava ajudando eles ali a pregar, a evangelizar. Só que Paulo sentiu que tinha alguma coisa errada ali e ele foi e expulsou o demônio daquela menina, porque era um demônio de adivinhação. E aí ela ficou livre, só que os donos dela, ela era uma escrava, e os donos dela começaram a ter prejuízo, porque ela tinha adivinhação, e ela era tipo daquela pessoa que lia a mão, que jogava carta de tarô, coisas desse tipo, sabe? Que o espírito maligno usava ela para adivinhar a vida das pessoas, e eles ganhavam dinheiro com isso. E aí agora ela estava livre desse espírito maligno, não tinha mais adivinhação nenhuma, eles ficaram com raiva, e a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E não era pouco não. No povo de Israel havia uma lei que o máximo de açoites era 40, só que sempre davam 39, 40 menos 1. Isso no povo de Israel. Só que esse povo daqui não é de Israel não, esse povo daqui não tinha lei nenhuma, para eles não tinha número máximo de açoites não. Enquanto tivesse força ia batendo no cara, até cansar. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes assegurou os pés no tronco. Estavam presos com grades, estavam presos com grilhões, estavam presos com correntes. E o que aconteceu? Mas você consegue se imaginar nessa situação? Você está fazendo a obra de Deus, está pregando, está libertando, expulsou o demônio da garota, poxa, foi uma bênção. Como resultado, o pessoal te tá paulada, literalmente, varada nas costas. É gostoso varada nas costas? Pelo amor de Deus, acho que ninguém gosta aqui, né? Nem masoquista não gosta. Poxa, varada nas costas, no braço, nas pernas, estava tudo doído. E chegando de noite, lá estavam lá os dois presos lá, doído. Você vai fazer o quê? Reclamar? Tem mais do que razão para reclamar. Reclamar tem mais do que motivo para reclamar, não é verdade?
Poxa, dá até para ficar revoltado contra Deus. Porque, poxa, estou fazendo vontade de Deus e é isso que eu ganho? É isso que me dá em troca? E alguns ficam até revoltados. Mas eles começaram perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Começaram a cantar. Enquanto estava doendo, começava a cantar. Começou, ai, 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 vitória, ai, vitória na sangre de Jesus. Começaram a cantar e doído. Ai, ai, maravilha, Senhor, glória a Deus. Começaram a cantar hinos a Deus. E os outros presos os escutavam, eles estavam cantando alto. Não estava cantando baixinho, não, estava cantando alto. Nós vimos lá em Josafá que os levitas começaram a cantar alto, lembra? E agora Paulo e Silas estão cantando alto, que os outros presos também estavam ouvindo eles cantarem. 2 malucos cantando na prisão. Maluco? Vamos ver o que aconteceu? Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. Você sabia, quando você começa a louvar, aquilo dali afeta as pessoas que estão ao seu redor? Quando você começa a louvar na sua casa, a sua casa começa a ser afetada para o bem. Quando você começa a louvar e cantar alto, desafinado, seja do jeito que for, quem está em volta também é abençoado, porque não foi só a cadeia de Paulo e Silas que foi liberta, não, foi de todos que estavam ouvindo, de todos foram abertas as cadeias. O louvor liberta até quem está em volta de você, liberta você e liberta quem está ouvindo, porque quem está ouvindo também começa a conectar com Deus. O Espírito que está em todos os seres humanos, o Espírito começa a se conectar com Deus, e ouvindo o louvor do outro, você começa a se conectar com Deus, e aí as cadeias se quebram, se rompem os grilhões, e fica livre. E olha só, continua, versículo 27. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, mas todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-lhes para fora, disse-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? O louvor, ele também vai lá e ele salva, ele liberta das cadeias, ele liberta dos seus inimigos, ele liberta do espírito maligno e ele traz salvação. O diabo sabe disso. Lúcifer era um anjo de luz, lindo e perfeito. Diz a Bíblia que do corpo dele passava o ar e saía músicas, do corpo dele tinha tambores, o corpo dele era dotado de instrumentos musicais, e ele louvava a Deus, e ele adorava a Deus de uma forma magnífica e linda. Ele era tão lindo e tão perfeito que ele olhou assim: uau, eu sou bom, eu sou o tal, a única coisa que me falta é colocar o meu trono junto ao trono de Deus, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele entrou esse pecado no coração dele, Deus o destituiu do céu, o lançou para as trevas, e o anjo de luz, Lúcifer, agora é um anjo das trevas, e essa música que tinha nele agora não tem mais, mas ele sabe o poder que tem a música. Satanás, ele conhece o poder que tem a música. A música dá para te alegrar ou para te entristecer. A gente pode cantar aqui: vamos, cantarei com a música do céu, sim, eu. E você pode, se a gente cantar junto, se a gente começar a dançar e tal, você vai ficar alegre, vai ficar feliz. Mas se eu começar a colocar uma música triste aqui, uma música de dor de cotovelo, ela me deixou,
ela ficou com o meu melhor amigo, não estou sem ela, estou com saudade dela. Você vai ficar deprimido. Começa a ouvir uma música dessa, você fica deprimido. A música tem o poder de te deprimir. E tem pessoa, no outro dia estava no trabalho ouvindo uma bachata, sei lá o que era aquilo. Os camaradas ouvindo que a mulher deixou, que a mulher traiu, que a mulher fez isso, e agora coitado e tal, sei que, está triste. Pelo amor de Deus, rapaz, desliga esse negócio. Hein? Fica tomando deprimido aqui. Oh, já não basta trabalhar, ainda tem que ficar deprimido. Coisa. A música tem o poder. Num filme, você está ouvindo aquele filme de ação. Né? A música tem esse poder de mudar os teus sentimentos, mudar a tua reação. O diabo sabe disso, ele trabalha nisso, e ele usa isso ao teu contra. Tem um grupo lá do Brasil, que eu escutava muito quando era jovem, eu gostava muito, só que eu não, as letras bacanas, música legal, só que não era música evangélica, música secular. E eu ouvia, e aquilo começou a me fazer mal. Eu notei que quando acabava de ouvir a fita cassete deles, eu sentia mal, eu sentia assim uma coisa ruim. Eu disse, não, calma aí, tem algo espiritual por trás disso, porque eles não são crentes, então sei lá o que eles, sei lá do quê? Sei lá. Não, eu vou parar de ouvir eles. Eu parei de ouvir aquele grupo, e de vez em quando até umas músicas que eu ouço assim, essa música aí está ruim, isso daí está coisa errada. Você sabia que tem muitos artistas seculares que eles fazem pacto com o diabo para que a música tenha sucesso? Vários. Eu posso citar aqui alguns. Eu vi uma entrevista da Lady Gaga, depois você procura lá, a entrevista da Lady Gaga com a Oprah Winfrey. Procura lá, deve ter tradução em português, ela falando claramente que tem um espírito maligno que aparece para ela, fica trancada no quarto, e ele vai dar para ela as músicas para ser sucesso. Por quê? Porque são músicas que vai amarrar a sua vida, vai amarrar o teu espírito, vai abrir portas para o mundo espiritual. Isso tem vários, eu posso te falar aqui vários outros que eu sei que tem pacto com o diabo para ter sucesso na vida, com música. Mas você quer ter sucesso na sua vida, você quer ser abençoado? Louva a Deus. Você quer que as cadeias se rompam? Louve a Deus, adore a Deus, coloca hino na sua casa, coloca hino, sei lá, tem tanto hino, tem hino de tudo que é jeito. Tem hino de tipo de forró, tem hino de tipo de rock, tem hino tipo de reggae, tem hino de tudo que tem jeito. O estilo musical que você gosta, bota lá, louvor a Deus, preste atenção na letra, que tem música, letra aí que tem nada a ver. A louvor é a Deus, adora a Deus, majestoso Deus, ok? Adora o Senhor. Bom, primeiro milagre da noite, ele foi, perguntou aqui como ia ser salvo. Continua, versículo 31, por favor. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. O louvor, ele influencia não apenas a você, repetindo, mas a todos que estão na sua casa. Quando você bota o louvor lá, teu filho pode até reclamar, mãe, abaixa essa música aí, não, deixa eu cantar aqui, meu filho, deixa eu louvar aqui, não gosto dessa música não, não tem problema não, meu filho, vou botar aqui, porque enquanto está o louvor, vai trabalhando, vão ouvindo, e o Espírito Santo vai trabalhando, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Versículo 32, eles pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa, foram até a casa dele e pregaram a palavra de Deus. Versículo 33, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Demoraram quantos meses para se batizar? Naquela mesma noite, ouviram a palavra do Senhor, creram, já se batizaram ali mesmo, deve ter sido na banheira de casa, né? Sei lá no que, mas se batizaram, ele e a família toda de madrugada. E por último, versículo 34, então levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com todos da sua casa. Vocês notaram
quantas coisas boas através do louvor? Vamos lá. Quando eles começaram a louvar e adorar a Deus de voz alta, louvando a Deus de coração, primeiro, veio um terremoto e destruiu a cadeia. Segundo, as correntes ficaram livres de todos. Podia ser só derrubada a cadeia, né? Estava tudo preso lá, mas foram soltos de todos. O carcereiro aceitou Jesus. A família do carcereiro aceitou Jesus. A família toda foi batizada naquela mesma noite. E Paulo e Silas ainda tomaram banho e comeram. Ainda tiveram um jantar ali. Vê quanta coisa boa? Por causa do louvor. Você quer ter vitória na sua vida? Louve mais, adore mais, cante mais, coloca lá na sua casa, coloca louvor. Você vai ver como o louvor vai libertar, vai te solucionar os problemas, expulsar os demônios e te dar a vitória na sua vida. Amém? Gostaria de orar por você. Posso colocar de pé, por favor? Vamos orar? Senhor amado, em tua presença estamos, Senhor. Te louvo, te exalto, te glorifico, porque tu és um Deus bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que tu possa abençoar nossas vidas, Senhor. Senhor, ensina-nos a louvar mais, ensina-nos a louvar com mais coração, ensina-nos não apenas a cantar, mas te louvar, Senhor, porque tu és um Deus que procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Senhor, que possamos te adorar de verdade, de coração. Senhor, eu te peço que a Igreja Emanuel seja uma igreja que louva, uma igreja que te adora, uma igreja que te glorifica. Senhor, eu te peço também, Senhor, que enquanto estivermos aqui no culto louvando a Ti, envia os Teus anjos, Senhor, para louvar junto conosco, Senhor. Oh, meu Deus, e que através dos louvores da Tua igreja, Tu possas curar, Tu possas sarar, Tu possas identificar, Tu possas libertar as pessoas, Tu possas, Senhor, expulsar os demônios, Tu possas salvar as vidas. Eu te peço, meu Deus, que Tu possas transformar o louvor dessa igreja aqui, Senhor, em um louvor de adoração. Enquanto estivermos louvando, Senhor, que Tu possas batizar com o Espírito Santo. Enquanto estivermos louvando, que Tu possas derramar Teus dons espirituais, que Tu possas fazer milagres, maravilhas, quebrar as correntes, dar vitória a Teu povo. Senhor, que através do louvor, Senhor, da Tua igreja, Senhor, Tu possas fazer milagres, Senhor. Oh, meu Deus, eu te peço que cada um de nós aqui seja um adorador, que cada um de nós aqui possamos ter, Senhor, o costume, Senhor, possamos ter a cultura de Te louvar todos os dias, o dia inteiro. Senhor, eu te peço, Senhor, faz-nos lembrar de colocar música na nossa casa, Senhor, para estar louvando, adorando a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, e que todo louvor, toda glória, toda adoração seja a Ti, Senhor. Nos ajuda, nos abençoa, Senhor. Usa-nos em Tuas mãos para sermos bênçãos para muitas pessoas. Te peço uma semana de vitória para cada um de nós. Fica conosco, nos ajuda, nos acompanha e nos abençoa, Pai Santo, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.